Dando continuidade a esse julgado do CARF, né, que tratou de uma operação de integralização do capital social com bens imóveis, em que foi verificado ali um ganho de capital e cobrado o imposto de renda daquela pessoa física, subscritora das ações de uma SA e que colocou os imóveis por meio de integralização com valor de mercado. O objetivo deste vídeo de hoje é tratar sobre a retificação de atos já arquivados na junta comercial. E para isso, é necessário entender que as juntas comerciais do país, elas são subordinadas tecnicamente a um departamento do governo federal chamado DREI, que é o Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração. Isso está lá na Lei 8934, da Lei de Registro Público de Empresas Mercantis. O DREI tem como uma das principais finalidades a finalidade de emitir, de elaborar normas, instruções normativas com base nas legislações societárias, em especial a Lei 6.404, o Código Civil, no mundo das sociedades cooperativas, a Lei 5.764, mas também observa outras legislações para poder aí, emitir suas normas, tudo aquilo que tem interesse, que é vinculado ao registro empresarial, ao mundo das empresas. Então, o DREI tem como uma das principais instruções normativas a sua IN DREI 81. E essa instrução normativa, ela serve de orientação para empresários, mas em especial aos profissionais que prestam serviços aos empresários, que são os contadores e os advogados em regra. Mas também, é claro, serve de orientação para as juntas comerciais do país, já que elas são subordinadas tecnicamente ao DREI. Lá no artigo 117 e seguintes dessa IN DREI 81, ele começa a tratar dos procedimentos de retificação quando a administração pública, quando a junta comercial observa que determinado ato foi arquivado de forma errada, e quando se trata lá de erros sanáveis, passíveis de correção, existe todo um procedimento em que a junta comercial deve fazer para cientificar a empresa ou inserir bloqueios, por exemplo, para que a empresa possa fazer aí a correção daquela informação que é passível de ser retificado. E aí é importante fazer análise desses dispositivos a partir do 117, pois ele traz lá que é possível corrigir sim, caso se trate de erro sanável, geralmente lá é um erro material, e desde que essa retificação desse ato que já está arquivado na junta comercial, ele não resulte em insegurança jurídica quanto às informações prestadas pela junta comercial, não traga prejuízos a terceiros e nem gere problemas aí para outros órgãos, não trazem aí problemas ao interesse público dos demais órgãos. Dentro desse contexto, esses dispositivos também servem de base para que a própria empresa inicie um processo de retificação quando ela verifica que determinada informação foi equivocada no contrato social ou na ata de Assembleia Geral, por exemplo, nesse caso aqui do julgado, na AGE, que aumentou o capital social. Só que, como foi dito, não é todo erro que é passível de correção. E vai depender também de cada junta comercial, porque existe aquilo que está na norma, existe o dia a dia. Tem junta comercial que pode entender que é possível retificar determinada informação. Vamos observar esse caso aqui do julgado do CARF. Arredondando aqui os valores, basicamente foi registrado lá na Junta Comercial do Rio de Janeiro um aumento de capital dentro de uma sociedade anônima, que pela lógica da Lei 6.404, se fosse feito exatamente o que diz a lei, só que existe aquilo que a lei fala e aquilo que ocorre na prática, Mas vamos imaginar que foi convocada uma Assembleia Geral Extraordinária, que tinha a ordem do dia de aumentar o capital social, foi lá chamada essa Assembleia, foi convocado na forma da Lei 6.404, ocorreu a Assembleia, houve as deliberações, houve aprovação de perito, aprovação de laudo, lá mesmo houve o aumento de capital social.
né, em que o subscritor na Assembleia deu lá o valor pelo valor de 21 milhões, finalizou a Assembleia foi transcrita em livro, do livro se extraiu uma certidão para registro na junta comercial, junto com um boletim de subscrição, enfim, não é um ato simples, é um ato complexo. Diante de toda essa sistemática e considerando ainda que essa própria ata registrada na junta comercial foi o documento hábil para o registro no cartório de imóveis, porque na sistemática do registro empresarial brasileiro, né, analisando em conjunto o artigo 108 do Código Civil, onde fala que, em regra, para transferir imóveis, a propriedade do imóvel é necessária a escritura pública, salvo se a legislação tratar diferente, e isso ocorre no mundo empresarial, no registro empresarial, porque lá no artigo 64 da Lei 8934, mais especificamente aqui, como se trata de SA, lá no artigo 98, parágrafo 2º da Lei 6.404, o próprio documento que você registra na junta, que foi a AGE, em que houve o aumento do capital social em que o sócio, o subscritor acionista integralizou o imóvel pelo valor de mercado, por exemplo, no valor de 21 milhões, esse documento registrado na junta é o próprio documento que você vai levar a registro no cartório de imóveis, né? Conforme eu já trouxe aqui onde que está isso na legislação de registro empresarial e na Lei 6.404, artigo 98, parágrafo 2º. Né? E essa ata seria o título translativo, né, daquilo que fala o artigo 1245, que quando você registra no cartório de imóveis, é lá o momento que de fato ocorre a transferência da propriedade da pessoa física para a pessoa jurídica, no caso aqui uma sociedade anônima que passou a ser aí a proprietária desse bem imóvel. E é claro que nesse movimento entre registrar na junta e no cartório de imóveis, também aí, né, é necessário fazer toda aquela discussão do ITBI, né, que não é o ponto aqui central. E além disso, né, quando você registra lá no cartório de imóveis, o próprio registrador vai enviar uma declaração para a Receita Federal chamada DOI, Declaração sobre Operações Imobiliárias, prevista na Instrução Normativa 2186, artigo 4º, que ela informa que ocorreu essa alienação. Então, provavelmente, a Receita Federal já ficou sabendo dessa operação quando o cartório fez essa comunicação. Mas o que eu quero explicar aqui, que essa operação da Assembleia, da ata, de boletim de subscrição, não é algo de um ato simples, é um ato complexo. Todavia, a Junta Comercial do Rio de Janeiro aceitou posteriormente, pelo aquilo que é possível extrair desse julgado, a retificação do capital social, saindo de 21 milhões para 6 ou 5 milhões, eu não lembro ali, né? Mas ela entendeu que seria passível de retificação. Todavia, eu chamo a atenção que talvez essa não seja a interpretação de todas as juntas comerciais, pois ela pois pode ter junta que entenda que isso não é mero erro material, né? Já que pode ferir a essência do ato, trazer prejuízos a terceiros, ao interesse público, né? Até pela questão do TBI, da lógica que se tem hoje, em que se integraliza pelo valor de mercado, em regra teria imunidade, né? E aí imagina, integralizou pelo valor de mercado, depois retifica, bota o valor da declaração de imposto de renda. Então tem junta comercial que talvez não aceitasse essa retificação, mas pouco importa a retificação que ocorreu, pois a própria Receita Federal ignorou isso, né? Ele até trata, né, dá a entender que aceitaria uma retificação, mas a retificação para ele não seria um problema, pois ele já tinha elementos suficientes, provavelmente por declaração enviada pelo cartório, para fazer a autuação e cobrar o imposto de renda sobre o ganho de capital. Então tem que tomar cuidado com essas operações, que não é toda a junta comercial que aceitaria essa retificação. Um ponto importantíssimo também. O anexo 4, limitado, anexo 5 da SA, da IND 81, fala que não é possível retificar determinadas informações de capital social, né, como prazo e forma, mas você pode alterar o prazo e a forma. Por exemplo, integralizou o imóvel no capital social da sociedade. Antes de registrar no cartório de imóveis, ocorreu um problema, não foi possível. O que é possível fazer? Fazer uma alteração da forma de integralização, por exemplo, tirando o imóvel e falando que o capital está integralizado, por exemplo, em moeda corrente nacional. Isso é permitido. A INDREI é clara, não é retificação,
mas seria uma alteração da forma de integralização do capital social.